que entra no ar agora o quadro Tia Su Responde com a doutora Suelen Priscila. Bom dia, doutora Suelen Priscila. Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui é a Tia Su Responde. Estamos aí de volta, né, no nosso segundo programa. O primeiro foi um sucesso. Já está aí na nossa página do Facebook, Suelen Priscila, dedicação a quem é especial. E também no meu canal do YouTube, Tia Su em Ação. Quem quiser conferir tudo de pertinho sobre o primeiro programa, a gente explicou, né, como surgiu o programa, quem é a Tia Su e algumas dúvidas sobre como lidar com comportamentos inadequados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... O tema que eu escolhi para hoje foi psicoterapia infantil e estimulação precoce. Mas a gente já tem algumas dúvidas aqui, algumas perguntas. A Malu está aqui comigo, né, minha secretária. Ela vai falar um pouquinho, algumas dúvidas de algumas pessoas que já ligaram para o telefone do consultório e já perguntaram, já tem algumas dúvidas. O telefone do meu consultório é 3016-0316. Quem quiser, né, ligar e fazer pergunta no telefone do consultório, podem ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp aqui da rádio, 9137-1997. E quem quiser falar ao vivo, viu, Flávia? Um beijo para você que está aí fazendo as perguntas. Um beijo pro pessoal da Academia Atlética também, Manu, que está lá ouvindo. Então, quem quiser fazer pergunta ao vivo, 3212-2025. Repetindo, 3212-2025. Você pode ligar e falar com a gente aqui ao vivo, vai sair sua voz bonita e tudo mais. Estamos esperando. Pode falar, Malu, a primeira pergunta? Bom dia a todos. A gente tem aqui já algumas perguntas e a primeira pergunta é da Flávia. Tia Su. Mãe de quem? Mãe do Luiz Gustavo. Tia Su, por que todos os autistas dão birra? Então, Flávia, boa pergunta, né? E é uma dúvida mesmo, tanto das mães quanto da sociedade, da escola, né? Dos professores. Acontece que o autismo... classificando rapidamente, né, o autismo é um transtorno do espectro que atinge 3 áreas específicas, que são comunicação, interação social e comportamento. Então, como essa criança não dá conta de interagir, tem comportamentos restritos e estereotipados e, um ponto principal, não consegue se comunicar adequado, daí vem as birras. Ou seja, ela dá birra para se comunicar, principalmente os autistas que não falam ainda, né? Os autistas que não falam ainda. Então, como que eles vão se comunicar? Chorando, porque quando ele chora, o pai, né, chega perto, oferece vários estímulos, a criança vai lá e pega. Ou então ele usa a pessoa como instrumento, ele pega a mão do pai, leva até onde ele quer, né? É um traço do autista também. Então, uma das características, um dos porquê dessas birras é esse. A próxima pergunta, também da Flávia, é: quando a criança está em um supermercado ou em qualquer outro lugar e quer alguma coisa e os pais não podem dar, como controlar essa birra? Certo, Flávia, muito obrigada por sua participação. Tia Su está muito feliz. Beijo para Luiz Gustavo. Então, essa questão do supermercado, a gente até falou, né, no programa passado, que é uma dúvida assim, muito geral, né? Tanto para a criança autista ou não, qualquer tipo de criança dá as famosas birras, né, Malu? Malu tem os filhinhos dela aí, que deve dar as birrinhas também. Dá as birras no supermercado, dá as birras, né, no shopping. Então... o ideal seria ensinar antes, né? Seria explicar. A gente tem que tentar antecipar comportamentos inadequados. Na verdade, o ideal seria a criança ter determinadas habilidades sociais que são trabalhadas, né, pelo psicólogo e pelos profissionais que atuam com ela, para depois que ela tiver adquirido essas habilidades, levá-la a esses ambientes. Ou, se isso não é possível, a mãe já tem que criar uma estratégia, talvez mostrar figuras, né? Tem criança que não entende, então a gente usa o PECS, que é um sistema de comunicação por troca de figuras, e a gente mostra as figuras e explica para a criança onde a gente está indo, como ela deve agir e sempre reforçar os bons comportamentos da criança. Que se a gente reforçar, por exemplo,
Chegou no supermercado, ela ficou quietinha, ela ficou olhando, então a gente já reforça que legal, isso mesmo, a gente veio aqui pra olhar, pra comprar algumas coisas pra mamãe. E aí, se ela comportar bem até o final, a gente vê alguma coisa legal pra ela também, né? Pra gente reforçar esse comportamento adequado. Então, o ideal, como eu falei no programa passado, a regra de ouro, né? É a gente antecipar esses comportamentos inadequados. Você sabe que seu filho vai querer determinada, sei lá, uma bala específica lá no supermercado. Não passe por essa prateleira ou passe só no final, né? Não espere chegar, né, aquele show, a criança deitar no chão, dar birra, começar a gritar. Não precisa da gente esperar chegar a esse ponto. Se a gente criar uma estratégia antes, é possível que não ocorra essa birra e que você tenha uma vida feliz com seu filho quando você for levá-lo ao supermercado. Ok, Flávia? Se quiser ligar aqui e perguntar ao vivo, 3212-2025. Estamos aguardando. A próxima pergunta para a tia Su. É verdade que os alimentos com lactose e glúten atrapalham a vida, fazem piorar a vida do autista? Então, ótima pergunta também, porque, né, isso é uma dúvida geral. E, na verdade, assim, a gente sabe que esses alimentos atrapalham a vida de qualquer pessoa, né? A gente, na verdade, tem que viver aí numa dieta, porque o mercado hoje, esse mercado, né, de indústrias, todo esse consumismo move para que a gente alimente mal, para que a gente faça opção pelos fast foods e cada vez mais, né, deixamos as verduras, os alimentos saudáveis de lado. Então, tem algumas crianças autistas que que esse tipo de alimento prejudica muito. Por exemplo, eu tenho pacientes que, né, se comer um doce ou tomar uma Coca-Cola, um refrigerante, né, mais forte, ele se desorganiza totalmente. Já tive a oportunidade de estar com um desses, inclusive numa festa infantil. Então ele foi lá na mesa do doce, voou nos doces, pegou, comeu, e aí a criança ficou totalmente desorganizada, porque o açúcar, de fato, agita as pessoas, não só as crianças, como qualquer um. Então o ideal para qualquer criança é evitar, né, dar doce, evitar dar esse tipo de comida. É lógico que a gente não vai ser, né, um militar e não pode comer bala, não pode comer nada. Às vezes a criança pode ter esse tipo de alimento, sim, mas hoje, ainda bem, tem algumas indústrias que estão oferecendo essa comida de forma fitness, né? Então a gente tem bolo de chocolate integral, a gente tem docinhos sem lactose, sem glúten. Tem várias opções legais para que a criança, né, não passe vontade. E o interessante é que tem esse tipo de alimento nas festas infantis, né? Eu já fui em aniversários de pacientes autistas que tinha essa alimentação. Lá na colônia de férias, inclusive, que eu promovi, a gente também tinha uma alimentação específica, sem glúten e lactose. Então, é até legal que os pais comecem a agir dessa forma, né? Quando for fazer uma festinha, ter um espaço lá, mas assim, ou que todos os alimentos sejam assim, né? Tem até coxinha de batata doce, sei lá o que. Tudo de forma natural. Então, se a gente conseguir que essa alimentação seja mais natural, seja mais, né, rica em nutrientes, com frutas, verduras. Verduras a gente pode comer à vontade, a gente tem que ensinar os filhos a isso, né? Eu tenho paciente que só come alface e tomate, mas aí tem a restrição alimentar que dificulta de comer outras coisas. Mas, por outro lado, tem os pacientes que só comem cheetos ou só comem determinado comida que não é legal para a saúde. Aí entra muito uma questão de restrição alimentar, que é trabalhado com integração sensorial, com tratamento fonoaudiológico, outros tipos de terapia. Mas então, mamães, vamos estar atentos a isso, vamos evitar, né, dar doce, refrigerante. O ideal é que até os 2 anos a criança não tenha contato com essas comidas que são muito fortes. Também com a alimentação, com a questão da internet, né, tablet, celular. A gente vê os bebezinhos aí, desde pequenininho, o pai já compra um iPad, já compra um telefone para a criança. Ou deixa a criança em frente à televisão porque é a forma que ela fica quietinha. A famosa Santa Galinha Pintadinha, né? Que deixa os meninos ali vidrados. Isso não é legal. Até os 2 anos de idade, a gente tem que promover interação com a criança, tem que promover esse laço mesmo, né? Mãe e filho, pegar, brincar.
estimular ao máximo com brinquedos pedagógicos e não deixar a criança em frente à televisão. A gente tem que ter muita responsabilidade e atenção, né, quando a gente quer ter filhos, porque a importância maior que o seu filho precisa de você, papai e mamãe, é o tempo. A gente precisa de tempo, né? Muitas pessoas falam, é lógico que tem a questão financeira e vários outros fatores, mas hoje a gente tem que estar atento ao tempo. Você quer ter filhos, quer ter muitos filhos, como a tia Su, a gente precisa de ter tempo de qualidade para cuidar dos nossos filhos e não deixá-los, né, somente com a babá ou em frente à televisão ou numa escola, período integral, que eu acho assim muito perigoso, né? Uma criança de 2 aninhos ali na escola o dia inteiro, período integral. Aí chega em casa, dorme, então não tem contato com a família. A gente não pode responsabilizar a escola por uma educação inicial que vem de casa. Então a gente tem que estar atento a isso também. Mais uma pergunta aí, Malu? Sim. A próxima pergunta também da Flávia. No caso de uma agitação súbita, o que fazer? Então, Flávia, obrigada novamente pela pergunta. Muito interessante sua pergunta. Inicialmente, na verdade, a gente tem que entender o porquê, né? Porquê dessa agitação. E há um porquê. Há um antecedente e, principalmente, há uma consequência, né? Tem uma consequência para esse tipo de comportamento. Mas, como eu não sei o porquê, né? Você não me explicou, o ideal é a gente manter a calma. Então, se a criança, de repente, começa a se agitar, né? Se ela se autoagredir, se ela se morder ou fazer algo do tipo, aí a gente tem que conter, né? De preferência, segurar por trás, pegar as mãozinhas dela e contê-la, né? Porque eu tenho pacientes com autoagressão, batem a cabeça na parede, se mordem, né? Puxa o cabelo. Então, nesse caso, é lógico que a gente não pode ignorar e deixar. Mas no caso, se for uma birra mesmo, a criança começa a agitar e cai no chão, ou tem uma agitação mesmo, fica de um lado para o outro, o ideal seria a gente manter a calma, não gritar com a criança em hipótese alguma. Vamos tentar manter a calma. É difícil? É extremamente difícil. Por isso que a gente tem até o treinamento de pais, né? Treino de curso de pais sobre como lidar com isso, pra gente adquirir essa habilidade, né? Porque os pais também aprendem com os filhos a todo tempo. Vamos tentar, né, contar aí os 10 segundos mentalmente, não agir com a criança nesse momento. E aí, quando ela se acalmar, aí sim dá atenção imediata. Tia Su, nós temos aqui no WhatsApp que já está funcionando, que é o 991 37 1997, 991 37 1997, tá aqui, ó, 991 37 1997. E um WhatsApp aqui da Raviel. Deixa eu ler aqui o WhatsApp dela pra você. Sou Raviel, fã dessa psicóloga linda, competente, profissional. Minha pergunta é... Obrigada, Ravi. Cheguei a emocionar aqui. Minha pergunta é, tia Su, como podemos observar os primeiros sintomas do autismo em bebê? E qual profissional procurar? Quem pode dar o diagnóstico? Beijos para você também, Fred. Obrigado. Desculpa as perguntas. Não, as perguntas podem fazer sem problema nenhum. Vamos repetir aí, Fred, pra gente... Então tá lá. Como podemos observar os primeiros sintomas do autismo em bebês? Certo. Segunda, qual profissional procurar? E quem pode dar o diagnóstico? Ok. Muito obrigada, Rafa, pela pergunta super pertinente. Inclusive, é algo que eu preparei aqui para hoje, né? Que foi em relação à estimulação precoce, à intervenção precoce e diagnóstico precoce. Inclusive, eu trouxe material para quem está assistindo aí ao vivo pelo Face, pela minha página. Trouxe um material aqui de estimulação precoce, inteligência emocional e cognitiva, que temos de 0 a 1 ano e de 1 a 3 anos. O que acontece? A questão do autismo em bebês. Na verdade, os sintomas do autismo em bebês se parecem muito, né, com o da criança, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, a criança não mantém e isso eu vou falar em termos gerais, tá, gente? Não é sempre assim. A
criança não mantém um contato visual com a mãe, por exemplo, na hora da amamentação, né? Ela tá mamando e aí ela não se importa, ou às vezes até mesmo não tem interesse por essa amamentação, por esse contato mãe e filho. Tem um filme muito bom para quem quiser anotar, chama Meu Filho, Meu Mundo. Meu Filho, Meu Mundo. O nome do meu... É importante essa pessoa anotar essas dicas da tia Su, né? Porque talvez a pessoa ela tem dúvida e não pode ouvir qualquer pessoa, né? A Javiera até pergunta: quem eu devo procurar? Um profissional? Repete o nome do filme, por gentileza, e tem mais algumas perguntas aqui, chegando, viu? Olha, então, Meu Filho, Meu Mundo, lá a gente tem alguns sinais. Por exemplo, o bebê fica no berço, ele não se interessa por aquele mob, né, que fica em cima, ele fica, às vezes ele tem comportamentos repetitivos, até com o corpo mesmo, de ficar balançando, ou ele fica só olhando a mãozinha, ele não tem interesse pela mãe, ele prefere ficar no berço do que no colo. Na festinha de 1 ano, né, da criança, que às vezes é bem animada e tal, ele se irrita com o som, ele se irrita com barulho, ele fica disperso. E esse diagnóstico, na verdade, a gente pode fechar, né, até os 3 anos. Mas em bebês, por exemplo, no meu consultório, eu começo a avaliar o bebê com 6 meses. Por quê? Eu aplico uma avaliação internacional, chama VIB-MAP, que é um protocolo de avaliação comportamental internacional. E nesse protocolo, a gente faz uma avaliação do 0 aos 4 anos. E é dividido em 3 níveis. No primeiro nível, é do 0 aos 18 meses. Então, eu tenho até, né, muitos familiares aí. Beijo para as minhas primas, Ju, que está lá em BH. Já avaliei o bebezinho dela, Fernanda, mãe de Alíria. Nesse protocolo, eu consigo identificar se a criança está com com a idade correspondente ao seu desenvolvimento. É lógico que, para fechar um diagnóstico em bebês, é muito difícil, né? É muito difícil fechar esse diagnóstico porque, às vezes, há uma demora no desenvolvimento, sim. E o que acontece, infelizmente, é que, às vezes, hoje isso tem mudado, mas os pediatras costumam dizer, né? Não, é normal, pai, é normal seu filho demorar a falar, é normal esse tipo de característica. E aí eu já tive mães que me falaram, o médico falou isso, eu esperei. Quando ele teve 3, 4 anos, eu tive o diagnóstico de um autismo grave. Então, que profissional procurar? A gente tem, né, aí os pediatras, mas que acompanham esse desenvolvimento infantil e tem que estar atento. O neuropediatra, um psiquiatra infantil e também um psicólogo comportamental, né? Um psicólogo que tem habilidade na questão nessa questão comportamental, nessa questão do desenvolvimento, que vai ajudar no caso. Pois é, tia Su, temos aqui outra pergunta aqui. Os ouvintes estão mandando as perguntas, né? Pelo 9137 1997. 9137 1997. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não mandou o nome, no final do telefone dela é o 4954. Ela diz o seguinte: tia Su, por que alguns autistas falam algumas palavras e depois de algum tempo param de falar aquelas palavras que tinham aprendido? Eu já tive pacientes que começaram a falavam várias palavras e aí perdia. Isso é normal até certo ponto. Porque no caso, por exemplo, da terapia, o ideal é que se tenha programas de manutenção para quando a criança adquirir determinado comportamento, ela não perder. E também trabalhar a generalização com os pais, né? A terapia não é só dentro de casa, ali no quartinho com o terapeuta ou estimulador. O principal é a generalização que os pais vão fazer, né? No contexto natural, para que essa criança não perca esse tipo de habilidade. Obrigada pela pergunta. Pois é, tá aí, tia Su, responde Suelen Priscila. Temos aí, tem mais perguntas aí, que aqui no Zap aqui ainda não chegou mais nenhuma não. 9137 1997 9137 1997. Tia Su, tem uma pergunta, suas redes sociais, onde encontra a tia Su, como saber sobre o escritório da tia Su, os projetos da tia Su. Eu sei que a tia Su é uma pessoa ímpar, você deve conhecer ela. A senhora atende senhorita senhorita atende
quais outras especialidades de crianças especiais? Então, redes sociais e se a senhorita atende outras especialidades. Então, em relação às redes sociais, né? Quem quiser me seguir no Facebook, a minha página é Suelen Priscila Dedicação a Quem é Especial, né? Quem quiser dar lá uma curtida, um like. Temos também no Instagram, o meu Instagram é Tia Su, perfil oficial. No Snapchat, suelen.priscila. No e-mail, agora a gente tem uma novidade, Fred, grandíssima. A Tia Su tá com um site muito legal. Obrigado, pessoal da Webmix, né? A Tia Su tá com um site que chama www.suelenpriscila.com.br. Nesse site a gente tem todas as informações, todas as redes sociais da Tia Su. Temos fotos e, assim, ele ainda está em construção, mas já está ativo, né? Quem quiser saber tudo da Tia Su, o meu currículo, né? Eu sou pós-graduanda em ABA, aplicada ao autismo e atraso no desenvolvimento. Sou mestranda em educação especial. E lá no site tem o e-mail contato@suelenpriscila.com.br. Em relação aos meus atendimentos, a minha especialização é em autismo e atraso no desenvolvimento. E o mestrado em educação especial, ou seja, o meu atendimento é para todos os tipos de deficiência, né? Eu sou mais conhecida aí na área do autismo, assim como a terapia ABA, né? O Apply Behavior Analysis, que significa análise do comportamento aplicada, é mais conhecida para o autista, mas na verdade podemos usar esse tipo de terapia para qualquer deficiência, qualquer criança, e inclusive crianças que não tenham deficiência nenhuma, porque a Tia Su atende crianças típicas também. Eu tenho uma equipe muito legal lá no consultório, né? Beijo pra Tia Lé, que deve estar ouvindo aí, pro Fernando, o marido dela. Então, eu atendo, né, crianças autistas com síndrome de Down, paralisia cerebral, crianças com deficiência visual, deficiência auditiva, com algum atraso no desenvolvimento, qualquer tipo de atraso, né, que entra na minha especialidade. E também no caso do meu mestrado, em que eu vejo cada deficiência específica. E também as crianças típicas, né, a Tia Su tá aí à disposição, com a minha equipe, né, porque a gente não dá conta de tantas crianças que têm chegado aí a todo tempo. E aí, a Tia Su tá à disposição para todos vocês. O telefone do consultório, 3016-0316. Muito bem, doutora Sueli, tem uma participação ao vivo, você pode falar com essa pessoa agora? Alô? Alô? Qual o seu nome? Flávia. Flávia, pode falar que a Tia Su já está te ouvindo, querida. Oi, Su. Ei, Flávia, tudo bem, querida? Obrigada por Tudo. ligar aqui ao vivo, a primeira mamãe ligando, muito bem. Tô te ligando para te agradecer Sim. por essa pessoa maravilhosa que eu conheci, né? E que cuida do meu filho e hoje faz parte da minha família. E agradecer também por esse programa maravilhoso que você está fazendo para atender as dúvidas da comunidade. Porque são muitas dúvidas que apresentam no dia a dia das nossas vidas. Amém, obrigada, querida. Então, um abração Fiquei muito mesmo, de feliz, coração. viu? Um abraço para você, seu marido, Tawane, Luiz, toda a sua família, tá? Obrigada. Beijo, Lu. Põe Lu aí no áudio, manda ele dar um momento. beijo pro pessoal. Ele disse Eu que não, não. ele disse que eu não. Tá bom, meu amor, não tem problema Eu não. Um beijo da Tia Su pra vocês. Obrigada Outro. por ligar, querida. Beijão. Tchau. Então, pessoal, a gente infelizmente, né, já está finalizando o programa. Eu quero agradecer muito a todas as perguntas, mensagem por WhatsApp, as ligações. E assim, só para finalizar, eu falei um pouco da estimulação precoce, tem a questão da psicoterapia infantil, né? Quando procurar, que tem muitos pais que têm dúvidas. E aí eu só queria dizer que o quanto antes é melhor, né? A gente não pode ficar esperando a idade, vai esperar ter 3 verdade. anos, vai esperar ter 4. Não. A partir de 1 aninho, eu tenho paciente já com 1 ano e meio que dá birra, que fala palavrão, que é uma confusão, que bate no pai, bate na mãe. Então, assim, desde pequenininho, se o seu filho já apresenta
alguma diferenciação das outras crianças ou alguma diferenciação em casa, você pode procurar a terapia infantil. O foco é nos pais, né? Porque o filho reproduz o comportamento dos pais. A terapia é baseada no lúdico, brincadeiras, desenhos. A gente não vai, né, examinar a criança nem nada disso. E às vezes a criança tem até medo disso. Não tem injeção, não tem nada disso no consultório de psicologia. O que a gente tem é brinquedos, desenhos, pinturas, tudo de mais legal, né? Fred já foi lá no consultório, viu como que é bonito, né, Fred? É lindo. É fantástico lá, viu? Tem paciente que fala, eu tô no parque infantil. Tipo um Walt Disney da Tia Su. Isso mesmo. Então, a Tia Su, gente, queria agradecer, né, a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Sábado que vem tem mais, às 10 da manhã. A gente vai abrir uma enquete, não é isso, Fred? Vamos, tem muita novidade chegando aí. E falar que o programa também vai ser reprisado amanhã domingo, hein? Isso, amanhã domingo, no mesmo horário, a gente vai ter a reprise. Quem quiser ouvir de novo, vamos ter também na nossa página do Face. E aí a gente vai fazer uma enquete também para ver qual é o tema que a gente vai falar no programa. A Tia Su vai postar... pessoa pode postar na página sugestões, mandar um e-mail com sugestões, WhatsApp com sugestões. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Um beijo da Tia Su. Tchau, Tia Su. Um abraço.